professores do município de Ilhéus, especialmente os professores contratados do município, viu? Eu tô aqui já e vou bater um papo agora com a secretária de Educação do município, Evani Cavalcante, e com a gente também Ítalo Cavalcante, que é subprocurador do município. Vai pagar a 13º? Vai pagar o terço de férias? Vai ou não vai pagar? Eu vi que o prefeito anunciou que vai pagar dezembro, janeiro e fevereiro. Vai dar prosseguimento aos contratos já existentes. O que é que muda da gestão passada? O que muda para essa gestão? Secretária, satisfação receber a senhora aqui no nosso programa, tudo bem? Muito bom dia, Vila, bom dia a todos os ouvintes, tudo em paz. Queria que a senhora falasse, secretária, sobre um pouco da sua secretaria, porque daqui a pouquinho eu já vou conversar com o doutor Ítalo, que está aqui, subprocurador do município, sobre essa questão do 13º. Legalmente, pode pagar, não pode pagar, sobre essa questão do 13º. Na questão da educação do município de Ilhéus, qual foi a maior dificuldade que a senhora teve na sua secretaria agora para esse ano de 25, que está se encerrando? Vila, imagine você começar uma gestão com 122 espaços simultâneos, quase 20 mil alunos, sem uma licitação. A única licitação que eu tinha foi prorrogação de contrato de transporte. Eu não tinha licitação de gráfica, eu não tinha licitação de alimentação escolar, que é primordial. Nós tínhamos um saldo, se não era de 40, era de 60 centavos de 2023. E fome não espera. Os nossos alunos, eles não podem estar com fome, você não tem como aprender. Então, foi desafiador. Nós chegarmos com unidades sem carteiras, crianças sentando no chão, e ainda é uma realidade que a gente está começando a mudar agora. Carteiras quebradas, cadeiras já no lastro da madeira, que qualquer movimento poderia cair. O Horizontina Conceição, que é um dos maiores colégios da Zona Sul, o CAIC, sem espaço físico para funcionar. Então eu tinha que dar conta de quase 1.500 alunos, 1.700 alunos, de duas unidades, que era o CAIC e o Horizontina, em que a obra do CAIC totalmente parada, a obra do Horizontina sem nenhuma perspectiva. Então foi extremamente desafiador. Nós tivemos acesso aos dados da educação. Quais dados? Quantos alunos tem? O que foi feito no último ano? Isso nós tivemos acesso. Eu não tive nenhum tipo de impedimento na Secretaria de Educação acesso a dados. Mas a execução do trabalho, ela continua sendo desafiadora. Porque não é, nós estamos em dezembro que tudo se resolveu. E nós pegamos, de maneira geral, o município à beira de caos. Tanto sim que o prefeito decretou ao longo do caminho emergência administrativa. Então, nós tivemos desafios em todas as secretarias. Não foi fácil. Para nenhum de nós foi fácil. Então, eu pego uma secretaria sem licitação, com espaços deteriorados, sem mobiliário e sem colaboradores. Porque eu também não tinha seleção. Eu estava zerada. Eu tinha que começar as aulas, que infelizmente tivemos que colocar sábados letivos, não era a nossa vontade, mas para cumprir os 200 dias, que é direito do aluno, nós precisamos ter um calendário. Foi necessário ao longo do ano um calendário com sábado. E ainda não permitindo o turnão. O que é o turnão? Você pega todo mundo e bota num único horário. Não. Sábado letivo é um dia letivo como outro qualquer. Com o IME, que precisava de reforma com urgência. Com o vovô Isaac, que caiu uma parte do telhado. Não tem como dizer que não foi um desafio. Então, à medida do que nós pudemos ajustar, com mais de 80 milhões ao longo do ano de bloqueio, que impacta no orçamento da educação. Sim, diretamente. Diretamente. Porque disso 25% deveria ser nosso. 15% da saúde. Então, o nosso secretário Fernando, ele está tendo uma maestria em conseguir cumprir os índices, em conseguir mesmo com esses bloqueios, porque o fato de eu ter sido bloqueado não significa que o repasse do município não tenha que vir para essas pastas. São coisas distintas.
Então, mesmo com bloqueio, nós tivemos bloqueio em conta da educação. E o dinheiro não foi devolvido ainda pelo tribunal. Então, foi e está sendo desafiador. Mas a gente não deixa de ter o ânimo de conseguir olhar para trás e ver o quanto que nós passamos, o quanto que foi possível evoluir e o quanto nós estamos em uma crescente de evolução. 26 vai ter sábado letivo? Se depender do calendário que nós apresentamos para o Conselho, não haverá sábado letivo. Pode acontecer situações excepcionais. Por exemplo, a unidade X, ela precisa de uma reforma com urgência. Então, senta-se com o Conselho Municipal de Educação, a gente analisa com a gestão da escola e aí você faz um calendário específico para aquela unidade. Então, pode acontecer situações como essas. Mas a proposta que nós enviamos de calendário letivo 2026, não há presença de sábado letivo. Tem alguma unidade que o município começa a reformar agora, logo com o encerramento do ano letivo, em 25? Para que em 26 já comece com o estabelecimento já pronto? Nós estamos aguardando a finalização de uma licitação, junto com a CEINFRA, para poder começar a entrar em pauta todas as reformas que nós precisamos. Por exemplo, Ilhéus aumentou a quantidade de escolas em tempo integral. Então, quando eu aumento a quantidade de escolas em tempo integral, eu preciso fazer reformas estruturantes para poder oferecer e ofertar o conforto que esse aluno que vai passar mais tempo precisa. Adequar aquela unidade. Adequar, certo. Que é o caso de Sambaituba. Sambaituba é uma escola que fisicamente ela não está legal. Ela entra agora como tempo integral para 2026. Mas para isso, eu preciso fazer algumas reformas estruturantes em Sambaituba. A mesma coisa Areia Branca. Então, dessa vez, nós optamos por escolas de tempo integral na zona rural. Então, foi feito um estudo e vai ser ofertado essa modalidade de ensino para essas unidades e vão precisar de uma maior atenção nossa assim que essa licitação sair, para que a gente consiga entrar e fazer as estruturas necessárias para o maior conforto para os estudantes. As estruturas que nós temos hoje nas escolas do município, mesmo que essa estrutura passe aí por uma adequação, ainda assim, elas não estariam sem condições para oferecer educação de tempo integral para os nossos alunos? Vamos lá, Vila. Eu vou e volto literalmente falando com a pergunta. Eu entendo que o padrão do tempo integral que as pessoas enxergam para o município seria o mesmo padrão do tempo integral que o Estado, o governo federal, ele oferece. Os municípios, eles ainda não têm condições financeiras para poder fazer escolas de 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões por fonte própria, que é uma média. É uma escola em tempo integral, com tudo, com piscina, com quadra e por aí vai. Então, nós estamos em uma crescente. É um desejo do nosso prefeito que nós possamos fazer escolas em tempo integral em que a estrutura dela seja uma estrutura padrão então, ouro. Os municípios têm a obrigação de integrar tempo integral e não tem estrutura para isso. Aí eu não estou falando do município de Ilhéus, não. Geral, o fomento que vem, por mais que falem, vem 1,5 milhão, veio 2 milhões. Na hora de uma execução, e falando de administração pública, 1,5 milhão para 3, 4 escolas não é nada. Sim. Porque você tem que trocar todo o mobiliário, você tem que fazer projetos, você tem que contratar outras atividades para que essa criança não fique com o tempo ocioso. Você tem que pensar em uma perspectiva de teatro, cinema, sala de recurso multifuncional. Nem área de expansão. Por isso que dessa vez, inclusive, quando estava alinhado quais eram as escolas para 2020, metade de 25 para 26, assim que a gente assumiu, 2 delas eu vetei. De pronto. Eram escolas que estavam prontas para tornar-se tempo integral. Quando chegou para mim, que eu analisei a estrutura, eu falei, sem condição. Nem com reforma eu consigo dar um mínimo de condição para esses alunos. Então, 2 unidades, elas foram vetadas, estavam prestes a poder virar tempo integral. Você tem um pequeno desgaste com isso, porque existe uma esperança nas pessoas, uma expectativa. Mas se eu não tinha condição daquela unidade, mesmo com reforma,
ter um mínimo de um ambiente agradável para o estudante foi vetado por mim, de imediato. E aí a gente acabou escolhendo unidades que eu tenho perspectiva de expansão, como é o caso de Areia Branca, como é o caso de Banco do Pedro, em algumas unidades de Banco do Pedro, como é o caso de Sambaituba. Sambaituba você tem quadra, você tem uma área maior, então em uma reforma, em uma requalificação, você consegue trazê-la no potencial que uma escola em tempo integral precisa. Qual a previsão agora para a chegada de cadeiras e carteiras? A senhora acabou de falar que quando chegou, condição quase zero, né, de atender os alunos. Ainda assim, o governo já conseguiu comprar novas carteiras. Eu conversava aqui com a ex-secretária e eu soube que o governo passado não fez licitação durante 8 anos, não comprou uma carteira. Não. Inclusive, é uma dor que a ex-secretária tem. Eu estou falando porque eu conversei com ela. Sim. Eu conversei muito com ela sobre isso. O governo não fez a licitação. Então, se passar 8 anos sem comprar uma carteira para uma cidade do tamanho de Ilhéus, realmente a situação que a senhora chegou aí e encontrou, eu imagino que tenha sido realmente desesperadora. Qual a perspectiva de renovar tudo aí, secretária? Olha, tudo é muita coisa. Porque eu estou falando de quase 20 mil alunos, desde a educação infantil à EJA. Então, para cada etapa da educação, você tem um modelo específico de carteiras. Então, nós fizemos a aquisição em julho de 1.800 carteiras número 6. Isso corresponde aos alunos da EJA e isso corresponde aos alunos dos anos finais, que é o antigo Fundamental 2. Alguns alunos dos anos iniciais, ali do 4º, 5º ano, você consegue também abarcar. Então, qual foi a nossa decisão? Das 8 unidades que nós fizemos reforma ao longo do ano, 6 comportavam as carteiras número 6. Então, nós trocamos 100% do mobiliário das unidades que nós fizemos a entrega. Certo. Exemplo, Vovô Isaac. Vovô Isaac, infelizmente, a gente teve aquela queda do telhado, graças a Deus, sem nenhuma fatalidade. Então, foi difícil a comunidade entender que nós precisávamos colocar os meninos no modelo. Senão, não tinha como ofertar estudo para aqueles alunos. Porque assim, Vila, e aí me dói o que eu vou falar. Existe uma cultura que eu abro um quadrado desse do estúdio e vira escola. Isso não é escola. Isso é tudo menos escola. A escola, ela é sala de aula, a escola ela é uma cozinha adequada, um refeitório que você tenha vontade de poder se alimentar. Então, era um costume. Qualquer coisinha que tá ali é um conchavo meu, é alguém que eu conheço, eu vou, alugo e vira escola. A nossa perspectiva não é essa. A nossa perspectiva é entregar a escola. É entregar com qualidade para que a criança ela tenha... O que é que eu costumo dizer? A criança ou o adolescente, ele já passa por tanta dificuldade antes de chegar na sala de aula. Tantas que a gente não tem a menor noção. Eu estou falando de crianças que são violentadas de todas as formas. Eu estou falando de crianças que são obrigadas a trabalhar porque senão o pai e mãe não conseguem levar o sustento para casa. Eu estou falando de criança que é abandonada por pai, por mãe, por avó, por tio, por todo mundo. Então ela já tem um sentimento de indignidade. Quando ela chega em um ambiente escolar, que deveria ser um ambiente onde ela teria esperança, onde ela poderia se alimentar dos seus sonhos, você recebe um carimbo de indignidade, um atestado de indignidade pelo município. Isso é desumano. Então, foi uma fase difícil. O pessoal da comunidade, eu tive presencialmente, e ainda tem isso, Vila, eu não fujo dos diálogos. Eu vou até, quando foi com o Colégio a CEINFRA e eu, nos reunimos no ginásio de esportes com as famílias. Para dizer, olha, a situação é essa, as imagens são essas, as placas estão soltando, pode cair a qualquer momento. Não era o telhado que ia desabar do IME. Estava descolando o reboco e sim, poderia cair na cabeça de alguém. Então nós conversamos com as famílias, estivemos lá frente a frente. A obra atrasou, mas conseguimos entregar o primeiro e o segundo piso. A mesma coisa foi o Vovô Isaac.
Eu estive com a minha equipe em uma reunião junto com a escola. Eu digo, vocês não vão ficar sozinhos. Porque a gente esquece que a direção da escola, ela pega tudo o que acontece. Então, quando houve a situação, a direção ficou... Secretária, a gente vai fazer como? Muito proativa. A gente vai chegar junto com vocês. Nós estaremos nessa reunião. E foi uma reunião extremamente desgastante, extremamente difícil. Uma mãe veio pra cima de mim querendo me bater. Que aí as pessoas tiveram que dar uma contenção. É uma mãe que já tinha um histórico de agredir pessoas da escola. Então, porque as pessoas... Você tá tirando a pessoa do conforto dela de estar mais próximo de casa. Eu entendo. E você ter que levar essa criança até o modelo, eu também entendo. Mas eu não tinha outro caminho. Pelo menos era um ambiente de sala de aula. Ah, não é o adequado para a educação infantil. Eu sei que não era. Então, o que foi que nós fizemos? Houve uma cooperação com o Colégio Modelo, com o NTE5, que autorizou a utilização do espaço. Contratamos pessoas a mais para poder dar uma segurança. Um exemplo, a menina ia no banheiro. Nós tínhamos pessoas no corredor inteiro do modelo para poder entrar ao banheiro antes daquela criança, verificar se tinha uma adolescente no banheiro, para só assim essa criança entrar, seja no banheiro feminino, seja no banheiro masculino. Então nós pensamos em minimizar os problemas que poderiam surgir para dar uma segurança para essas famílias enquanto a obra do lado ficaria pronta. Então, e tem uma outra diferença do nosso governo. Caiu o telhado de um lado, só vai e conserta aquele lado. Não. Quais são as necessidades que essa escola precisa, já entra de vez. Faz tudo o que precisa fazer dessa escola, porque quando eu sair dela, eu vou para uma outra unidade. Então você ganha tempo. Você tem um desgaste, mas em contrapartida, você ganha tempo e você ganha qualidade. Então, assim que nós entregamos também o vovô Isaac, nós fizemos toda a mudança de imobiliário dos estudantes. Então, e tem a nossa perspectiva para a educação infantil. A educação infantil, logo o pedido foi feito. Logo o nosso prefeito também vai anunciar. Então, para o ano que vem, a nossa perspectiva é entre 60% e 70% de troca do mobiliário da educação infantil da rede municipal de ensino. Então, nós, desses 1.800, que era da EJA, e anos finais, nós tivemos um percentual de uma troca de 40% de imobiliário deste grupo. Então, são 19 mil alunos. Se eu tenho 1.800 carteiras, eu triplico essas carteiras. Porque é a mesma carteira que vai atender anos finais e EJA. Então, se eu preciso de 19 mil, se eu tenho 19... Vou arredondar. Se eu tenho 20 mil alunos, tecnicamente o município precisaria, no mínimo, de 9 mil carteiras novas para poder atender toda a população. Então, como nós não conseguimos fazer essa troca de imediata em 11 meses de gestão, nós fizemos algumas divisões. Então, a gente começa com educação infantil. Então, a gente troca 70% da rede. Vamos ver aquelas carteiras bonitinhas, coloridinhas, dignas mesmo, para que os meninos tenham a vontade de estar lá. Nós estamos começando também a fazer aquisições de brinquedos. Até porque a educação infantil, ela não se faz apenas em um quadrado de sala de aula. Eu preciso do lúdico, eu preciso do brinquedo, eu preciso do playground. Então, algumas pessoas não entendem esses investimentos que o governo está fazendo. Mas se eu vou em uma escola particular, eu encontro a carteira bonitinha, eu encontro o brinquedo, eu encontro área, eu encontro grama, seja sintético ou não. Por que na rede pública nós não podemos fazer do mesmo jeito e investir na educação dessas crianças? Então, a gente tá vindo em uma perspectiva do contrário do que se espera para a educação. Então, nós estamos, aos poucos, mudando mesmo a cara e colocando o padrão. Que, durante muito tempo, o público é qualquer coisa. Não, o público é reflexo dos nossos impostos. O público é reflexo do fomento do nosso trabalho. A cada momento eu vou em uma padaria. E aí tem uma coisa, Vila, que eu passei a fazer mesmo. Os donos de padaria não estão gastando muito de mim, não. Quando eu vou em padaria, posto, nota fiscal. Não, tem um cupom, eu digo, não preciso da nota. Mas isso serve, eu digo, não serve não, porque o ICMS não é computado e meus 25% não chega na educação. Então você começa também, enquanto cidadão, a mudar a perspectiva. E alguém falou assim, Vaninha, mas os preços vão subir. Eu digo, mas a conta que o empresário está fazendo, ele já está me fazendo a conta?
com os valores dos impostos. Quando eu não peço minha nota fiscal, eu estou deixando esse dinheiro para lá. Então, tem esse fomento também que a gente está começando a fazer com as pessoas. Fez a compra, pede sua nota fiscal, porque esse dinheiro ele é revertido para o município e, consequentemente, esse valor ele é revertido para a educação, ele é revertido para a saúde, ele é revertido para saneamento básico, para serviços urbanos. Ah, eu tô com o IPTU atrasado. Negocia. Retoma, paga. Porque tudo isso, ninguém tá roubando, como se era de costume que as pessoas falam, né? Eu vou pagar para tá me roubando. Não, você tá vendo hoje o resultado na rua. Como o senhor trouxe. A gente está falando de... Eu moro no Savoia. A Zona Norte ela era esquecida, com todo respeito. A Zona Norte ela era totalmente esquecida. Hoje você já chega do Parque Infantil, você já começa a ter uma outra visão. Eu vou começar pela Litorânea. Você pega a Litorânea, você pega a Avenida Contorno, que era toda esburacada. Você tentava sair do congestionamento pelo parque Infantil e você ia para a Avenida Contorno, eu já furei um pneu. Pelo buraco que eu passei, eu já furei um pneu. Eu digo, que prejuízo, era melhor ter ficado no engarrafamento do que ter furado pneu. Aí liga para pai, liga para marido, que eu não vou trocar pneu, sendo muito sincera. Sei fazer, mas não significa que estarei fazendo. E o local tem que ter cuidado, realmente. Entende? Então, hoje não. Hoje, Vila, de verdade, comumente, eu tenho passado por ali em qualquer horário. Porque como está asfaltado, você tem uma segurança de poder passar pelo local. A estrutura... Então, assim, eu tenho uma creche naquele ambiente. Hoje, as famílias conseguem levar as crianças para Batista Memorial, que tem uma estrutura muito boa, inclusive, com mais segurança. Porque você sabe que tem circulação de pessoas. A senhora está falando da creche ali, que hoje é a Batista Memorial. Isso. O dono daquele prédio disse que não recebeu dinheiro ainda do prédio. Vocês existe um grande problema. Doutor Ítalo, vou pincelar, tá? Que eu sei que tem coisa que a gente não pode falar. Existia uma ação de desapropriação daquele imóvel com a gestão anterior. E aí eu não sei exatamente o que aconteceu, que essa ação deu algum bug. E é meu, não é meu, é seu, não é seu, e tá um embrólio disso. Nós tentamos, ao longo do ano, fazer os contratos para regularizar todo mundo. E há um outro imbróglio ainda referente a esta unidade. Então, não foi porque a gestão atual não quis e não tentou. Nós fizemos chamamento público, até porque hoje todos os contratos de imóveis, eles precisam obrigatoriamente passar por um chamamento público. Então, nós fizemos chamamento público, a empresa se apresentou, porque lá é uma empresa, lá não é pessoa física. A empresa apresentou-se, só que a documentação ela não está condizente para que eu possa fazer o contrato. Então, nós estamos conversando, estamos dialogando para poder resolver essa situação do imóvel físico. Então, não foi em momento algum negligenciado. O prefeito, em alguns momentos, atendeu esta pessoa. Eu, particularmente falando, atendi a ex-esposa, inclusive ela tem meu telefone, várias vezes nos liga, a gente sempre está conversando. O preposto da empresa também, inúmeras vezes esteve na secretaria, conversou comigo, conversou com os servidores, já conversou com o nosso procurador, Dr. Jorge Cajueiro. Então, não está sendo feito nada sem assistência. Mas também quem é do outro lado sabe o real problema que existe e estamos todos buscando solucionar. Já pediu para Gabriel resolver a situação da rua da escola lá, porque a rua está toda asfaltada, a rua anterior, mas a rua da Vida Memorial, da Batista Memorial, não. E nós já recebemos aqui algumas reclamações, né? Pedi. Porque os pais falaram assim, olha, a Avenida do Contorno não está boa agora, tem asfalto, mas a rua da Batista Memorial não. Não, porque assim, a previsão que veio, porque aí também, se não me falha a memória, acho que veio uma emenda para lá. E quando você vem com emenda, você já determina os locais que você vai utilizar. Então, eu sei que a população, às vezes, não tem também que ter o conhecimento técnico, enfim. Então, o que é que acontece? Quando vem uma emenda destinada especificamente para aquilo, o município ele precisa cumprir o que está na emenda, senão
o gestor, o secretário, o fiscal do contrato, ele acaba sendo responsabilizado administrativamente, civilmente e criminalmente se ele fizer alguma coisa divergente do que está proposto na emenda. E aí, com isso, resta o recurso próprio fazer as vias adjacentes. Então, já foi conversado com o nosso secretário Gabriel, tá na perspectiva. Então, a gente precisa primeiro concluir a obra dessa emenda, porque você tem prazo, você tem que prestar conta, para em seguida a gente começar a fazer essas transversais. A questão da licitação para merenda escolar de 26. Está em andamento. Graças a Deus, está em andamento. Só que assim, Vila, é até bom... Essas coisas precisam ser de forma antecipada. Para não ter sustos. Para não ter susto, né? Porque você tem uns prazos a serem cumpridos. Até bom você tocar nesse assunto, porque aí vem uma outra perspectiva quando a gente fala da alimentação escolar. As pessoas questionam muito de valores. Valor. Minha gente, tu tem noção do que é 19 mil alimentações por dia? Uma conta básica. 19 mil alimentações por dia. E a alimentação escolar, pelo menos na nossa gestão, isso eu posso falar com muita propriedade. Claro, tem erro, você precisa melhorar. Mas, Vila, se eu lhe mostrar as imagens que eu recebo das escolas, da qualidade da comida que está sendo servida, as crianças estão repetindo a comida hoje na escola. Nós subimos o nível do que é ofertado mesmo. E precisa subir o nível. Um exemplo. Nós implementamos esse ano o desjejum. Acho que as pessoas não sabiam disso. 2 vezes na semana. Algumas escolas deram muito certo. Nós implementamos. A criança que chegava com fome, ela não tem mais fome. O professor que comprava biscoito e deixava o biscoito no armário, não precisa mais. Porque o professor comprava o biscoito, deixava o biscoito no armário, o menino começava a chorar de fome, ou estava aéreo, ou não queria ficar na sala, ou tia, minha barriga tá doendo. Esperando até 10 horas da manhã para poder comer. Quando tinha comida na escola. Que fique muito bem claro. Então, nós implementamos o desjejum. 2 vezes na semana, essa criança, ao chegar na escola, ou esse adolescente, ele tem comida de manhã na escola. E isso diminuiu a evasão escolar. Hoje nós temos mais crianças nas escolas. E as escolas que deram muito certo o desjejum já estão com fila de espera para a matrícula de 2026. Nós tivemos escola que, por exemplo, o SAB e SAEB, que são os nossos indicadores, escolas que o ano passado tiveram 40% a 50% de presença dos alunos nas provas. Esse ano nós tivemos 100%. Nós tivemos escolas que em 2023, 2024, começou o ano com... Vou dar um exemplo esdrúxulo, ok? Com 100 alunos. Terminou o ano com 70. Nós temos escolas que começaram o ano com 100 alunos e estão terminando o ano com 120. Porque de grão em grão as pessoas foram sabendo que aquela unidade ela tem o desjejum. Então as crianças elas chegam no horário na escola. As crianças elas estão mais dispostas a poder aprender. E antes o que era ofertado de... o pessoal ficar brincando, né? Pão com suco, o biscoito com suco. Não, o produto que é ofertado hoje é um produto de qualidade. Eu, particularmente falando, eu vou nas escolas fazer visita técnica. Eu verifico se o produto que está na prateleira foi o produto que consta na minha nota fiscal, até porque a execução do contrato é responsabilidade totalmente minha. Teve uma escola que eu cheguei e, por favor, fazendo o merchan, eu vi leite Itambé, viu? Leite Itambé numa escola pública. Eu vi flocão Maratá. É o que eu compro pra minha casa. Eu vi café Três Corações. Então as pessoas elas questionam, mas não sabem a qualidade que você está ofertando na ponta. As maçãs, eram cada maçã que eu digo, gente, nem no mercado eu tô achando maçãs desse nível. As melancias, aquela melancia bonita que você tem gosto de querer comer. Então, quando se fala dessa alimentação, então questionou-se muito quando foi o contrato emergencial, mas ao longo do ano nós tivemos pouquíssimas reclamações de falta de alimentação nas escolas. Eu estava vindo de Salvador com meu carro, estava eu e meu filho. Cheguei ali perto do São José, tinha um grupo. E tem isso, tá? Fiscalizo um ônibus, pego o meu carro, vou aleatório. Se o ônibus estiver sujo, eu anoto a placa do ônibus e mando para a empresa. Eu digo, por que esse ônibus está sujo?
Não foi limpa porque peço pro motorista parar. Eu entro no ônibus pra poder ver se o ônibus tá com crosta e sai filmando tudo. Então a pessoa é meio maluquinha das ideias, no bom sentido. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso. É uma contraprestação. Eu contrato você, você tem que me dar uma contraprestação do seu serviço. Então o serviço tem que ser ofertado com excelência. E aí nesse bendito dia parei. Aí tinha um grupo de uns 15 alunos com mãe. Eu digo, oi, tudo bem? Como é que vocês estão e tal? Ô, gente, me tira uma dúvida. A comida tá chegando na escola? Aí todo mundo tomou um susto. Se podia falar ou não podia. Digo, não, fique tranquilo, pode falar. Aí o menino, tia, ontem a gente comeu um arroz de doce que tava tão gostoso que eu repeti umas 4 vezes. Eu digo, glória. Aí uma mãe de lá gritou, a senhora é a secretária? Eu falei, sim, estou sendo a secretária. Eu queria até falar com a senhora. Eu digo, pois não. Esse negócio de tá servindo feijão, arroz, macarrão, frango na escola, eu faço comida, o menino chega em casa, não quer comer nada porque já comeu na escola, e aí eu jogo comida fora em casa. Eu digo, então significa que a alimentação tá dando certo. Tá boa. Tá boa. Então, é até uma coisa, Vila, que a gente pede para que as pessoas consigam compreender. Nós aumentamos a oferta em tempo integral, como eu falei. Então, a escola de tempo integral, ela oferta 3 alimentações por dia. Consequentemente, o valor dessa alimentação ela vai subir a partir do momento que eu implemento o desjejum nas unidades escolares. Consequentemente, eu tinha 19 mil por dia. Naquele dia, eu vou ter o dobro, mais a contagem de 2 refeições a mais do tempo integral. Então, você aumentou a quantidade de oferta da alimentação escolar, você aumentou a adesão dos alunos para essa alimentação. Então, consequentemente, se você tinha uma alimentação, esdrúxulamente falando, que custava 15 milhões, 20 milhões para o ano, você vai ter um valor a mais. Até porque hoje eu vou no mercado com R$1.000. Compro X. Mês que vem, eu vou conseguir comprar a mesma coisa que eu comprei esse mês com R$1.000? Não vou. As coisas estão subindo abruptamente. Então, não que a licitação por mês ela mude, mas o valor que foi licitado de 22, o valor que foi licitado de 23, automaticamente, por óbvio, em lugar nenhum, vai ser o mesmo valor licitado de 26 ou de 25. Porque as coisas acabaram aumentando, mas, para além disso, a nossa qualidade e o nosso compromisso com a alimentação que está sendo ofertada na escola, ela é perceptível. Deixa eu entrar agora no outro assunto, secretária, em relação ao 13º e o Sim. terço de férias, né, que isso está sendo bastante discutido aí. Deixa eu perguntar ao doutor Ítalo, que está aqui. Doutor Ítalo, por gentileza, pode se aproximar um pouquinho mais aqui. Doutor Ítalo, que é subprocurador do município de Ilhéus, e eu queria que o senhor falasse, doutor, em relação ao não pagamento do 13º e terço de férias para os professores contratados do município. Por que o município não vai pagar? Bom, primeiramente, bom dia Vila Nova, renovo o cumprimento aos presentes aqui no estúdio da Ilhéus FM, essa rádio conteúdo, informação. Muito obrigado. Que parabenizá-lo, inclusive, Vila, primeira vez que estou aqui, e creditar, né, assim, a importância, né, da informação, do conteúdo para todos os ouvintes, né, que nos acompanham. E como já dizia João Ubaldo Ribeiro, né, informação é poder, né? É verdade. E diante desse cenário, né, de que informação é poder, me parece momento oportuno para dizer que a Rádio Ilhéus FM leva conteúdo e informação. Muito obrigado. Pois não. Em relação ao tema, Vila, a gente tem algumas considerações a fazer, são considerações técnicas, né? A secretária pôde traçar aqui um pouco, né, as questões propriamente das políticas públicas, etc. Mas eu não deveria estar falando de um tema técnico sem antes, né, fazer algumas considerações em relação à gestão, né, ao princípio da legalidade. O gestor público, né, ele está inerente às decisões dele a legalidade, né? O que a lei determina, o que a lei autoriza, né? E no âmbito do direito administrativo tem um fenômeno interessantíssimo que está até, né, assim, em evidência, que é o apagão das canetas, né? A gente vê falando aí que alguns gestores, eles têm um princípio de autocontenção, ou seja, preferem não decidir a ter que sofrer punições, né? Outros chamam, inclusive, de síndrome do pânico administrativo, né? Tem algumas
paralisia, asfixia administrativa. Então, esse primeiro momento de falar desse tema, eu quero dizer que o gestor está adstrito o que a lei diz, né? Quanto ao tema trazido, que é pagamento de décimo e férias, né? A gente tem que levar em consideração que os contratos, eles seguem um rito, né? E esse rito é de uma lei que trata de contrato temporário, né? Contrato por prazo determinado. O município tem uma lei, que é uma lei de 2012, né? Posteriormente teve uma alteração da lei em 2017 para que pudesse prorrogar esses contratos para além dos prazos, né? Originalmente previstos, de modo que existe essa lei, né? O Supremo Tribunal Federal julgou um tema 551 em 2020, e nesse tema, né, que foi de repercussão geral, e quando a gente diz assim, Vila, repercussão geral, é porque ele é aplicável a todo o Poder Judiciário, né, para que os gestores tenham segurança jurídica, né, nas suas decisões. Então, ao tomar como julgado esse tema, discutiu-se se poderia estender direitos de servidores efetivos aos contratos temporários, né? De modo que, ao final e ao cabo, na discussão, foi colocado que o direito ele não é automático, ou seja, direitos de servidores efetivos não podem ser automaticamente atribuídos aos servidores contratados temporariamente. É uma situação bem técnica, né? Isso foi julgado, né, em 2020. E de lá para cá, eu costumo dizer, Vila, que essa discussão não é pelo não pagamento. O município, né, a gestão Valdorico, tem plena consciência de que a gente vai cumprir o que determina a lei, o que os tribunais superiores dizem, né? Sendo certo que o tema diz é que esse direito não é automático. É preciso verificar concretamente, caso a caso, se aquelas condições, a cada secretaria reúne requisitos para pagamento. Então, na verdade, a premissa, volto a dizer, ela tem que ser invertida, né? Não pelo não pagamento, e sim pela verificação das condições e requisitos de pagamento. Então, essas são as considerações, até porque, como o direito ele não é automático ao contratado temporário, tem que verificar, por exemplo, se no contrato tem ou não previsão, se no edital do processo seletivo tem ou não previsão, se aquele contrato temporário ele vinha sendo renovado de forma automática, né, a ensejar justamente essa desnaturação do contrato temporário, né, apto a ensejar o pagamento. Então, de certo modo, a gente está verificando individualmente os casos concretos que ensejariam um pagamento. No né? processo seletivo que foi feito, que esses contratos foram firmados pelo município, já no governo do prefeito Valdorico, o que diz em relação a isso, então? Porque foi um contrato feito já no governo de vocês. Isso. A gente, Vila, toda a base contratual, ela reflete o que está na lei, né? Muitas legislações de servidores de contratados, né, de agentes contratados, seguem uma lei municipal, e essa lei municipal geralmente tem a inserção desses dispositivos, né, de pagamento. Então, como volto a dizer, essa questão do gestor está atrelada ao que a lei diz, o fato de estar na lei aquela previsão automaticamente reflete no contrato essa previsão. Que não é o caso de Ilhéus, por exemplo. Em Ilhéus nós temos uma lei de 2012 que não teve essa maturação e, necessariamente, a gente tem uma situação legal para pagamento e uma situação também que, se o gestor efetivamente pagar dentro daquilo que não está focado, né, na perspectiva ali do arcabouço legal, ele também pode ser penalizado. Então, essa questão concreta dos contratos novos, né, refletiram justamente uma lei vigente em Ilhéus. Essa lei ela pode ser alterada posteriormente? Toda lei ela pode ser alterada, né, Vila? Então, eventual alteração posterior da lei deve levar em consideração não somente os aspectos, né, técnicos legislativos para alteração, como também a questão econômica, né, financeira. Porque você, a partir do momento que você cria uma despesa na administração pública, você necessariamente tem que prever o impacto e os seus reflexos nas leis de meios, né, que são as leis orçamentárias. Então, nesse caso aí, teria que ser de iniciativa do executivo e não do legislativo, exatamente. Exatamente.
que o legislativo ele não pode gerar despesa para o município. Perfeito. Eu estou observando que o prefeito disse recentemente, gravou um vídeo, dizendo que vai pagar dezembro, agora, mês de dezembro, né, que vai concluir, que é o contrato, e me parece que já vai prorrogar o contrato para janeiro e fevereiro. O processo seletivo que foi feito prevê essa prorrogação? Eu lembro que Prevê essa A gente prorrogação. até perguntou aqui mesmo. Então, se prevê essa prorrogação, ele pode fazer isso de forma legal, sem absolutamente nenhum problema. Daria problema para ele, para o gestor, se pagar o 13º, que não está previsto na legislação. Mas prorrogar o contrato pode. Sim, Vila. Tem a previsão, né, da prorrogação e, para além disso, existe uma lei de 2017 que alterou essa lei de 2012, que também tem a possibilidade de prorrogação. Então, a lei de 2017, ela aumentou o prazo, né, porque tem alguns prazos estabelecidos de 6 meses. A lei de 2017 possibilitou para 1 ano, prorrogava por mais 1 ano. Então, respondendo à sua pergunta, de certo modo, há previsão legal. E aí, voltando àquele contexto que eu disse, né, do gestor, que ele precisa ter a segurança também, né, diferentemente de outras áreas, mas agir daquilo que a lei autoriza, né, que é o princípio da legalidade. Professora Evani, em relação a essa prorrogação do contrato, legalmente pode. Uhum. Tem dinheiro para pagar? A gente vai ter que dar um jeito. Mas a gente fez muitos estudos, Vila? Por que eu pergunto isso? Porque nós estamos falando de janeiro e fevereiro, que são janeiro e fevereiro, são meses que não tem aula. Os professores vão receber sem trabalhar. Sim. Né? Sem trabalhar. É isso aí, é isso que eu quero saber. Tem um recurso, a finança já garantiu, a Fazenda já garantiu que tem dinheiro suficiente para pagar esses professores? Vamos lá, Vila. Se me permita, eu respondo logo de maneira um pouco mais objetiva, mas eu vou tentar contextualizar outra coisa. Uma decisão de manutenção dos contratos da educação significa respeito e compromisso com a educação propriamente dita. Nós não estamos falando apenas de professores. Estamos falando de professores, merendeiras, porteiras, auxiliares de serviços gerais, profissionais de apoio. E então foi uma decisão muito dialogada, muito conversada entre gestão, fazenda, gabinete do prefeito, Casa Civil, Secretaria de Educação. Então não foi uma decisão isolada. Para que chegássemos a essa decisão, foram feitos todos os estudos de viabilidade econômica. São quantos profissionais? São mais de 900 profissionais. Agora, todos, assim como devem passar todos os anos, passarão por uma avaliação de desempenho. É isso eu ia perguntar. Tá atrelado. Continue. Só mesmo sobre isso, porque, por exemplo, existem pessoas que não foram aprovadas nesse ano. Existiu alguma lista de espera? Existe, inclusive. Então, essa lista de espera pode substituir alguns que não passem por essa avaliação, por exemplo? Pode sim. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma ótima notícia, e a gente fica feliz mesmo, que o nosso processo seletivo ele foi arquivado por falta de irregularidade pelo Ministério Público. Então, nós seguimos à risca o procedimento. Então, vocês podem ver, todas as convocações, elas foram feitas via edital. Não teve uma ligação, não teve nada. Estritamente dentro da legalidade. Porque se a educação é a base de tudo, pela seleção a gente precisa começar com a seriedade que o resultado se precisa. Então, haverá essa avaliação de desempenho ao longo do ano de todo mundo. Seja efetivo, seja contrato, essa avaliação de desempenho ela ocorre a cada final de ano. O que é que está mudando? Nós vamos passar a olhar essas avaliações. Essas avaliações nós vamos ter um parâmetro e se o percentual for X, nós temos uma comissão interna que vai fazer uma avaliação mais detalhada daquilo. Então, se ao longo do caminho, ao longo do ano, você conseguiu desenvolver as suas habilidades técnicas, independente da função que você estava, com o que se é esperado da sua atividade, ok. Nós vamos manter o contrato.
Se não aconteceu, o que aconteceu primeiro? Então a gente vai fazer o estudo de caso a caso para poder identificar quais serão as decisões tomadas. Então nós estamos falando de 900 pessoas, nós estamos falando, por conta dessa decisão, não haverá sábado letivo em 2026, porque eu já começo o ano de 2026 com minha casa organizada, com todos os professores nas escolas, com os profissionais de apoio junto, com merendeiro, com porteiro, com auxiliar de serviços gerais. Então, você não tem um prejuízo pedagógico para o aluno. Então, você passa a cumprir com mais tranquilidade os 200 dias letivos desse aluno. Então, você tem uma maior segurança. E esses profissionais participarão conosco da jornada pedagógica, que é o pontapé. É o que você vai dar rumo para o ano de 2026, é a jornada. Então, tanto a pré-jornada nas escolas, quando a culminância da nossa jornada, todos os profissionais da educação estarão conosco. Então foi feito sim esse estudo de viabilidade. A gente sabe que as pessoas ficavam em uma insegurança muito grande. Eu vou me colocar no lugar de mãe. Muitas dessas mulheres são mães solos. E aquelas que não são mãe solo, às vezes seu companheiro pode estar desempregado ou sua companheira pode estar desempregada. Então você está tendo uma segurança jurídica de mais um ano letivo. Então nós estamos falando, um exemplo, Vila, era comum chegar dia 20 de dezembro todo mundo ser demitido, sem se preocupar com o calendário letivo. Era comum. Esse ano não. Eu tenho 3 calendários rodando. Um deles acaba dia 5 de janeiro. Vai ter que funcionar até dia 5 de janeiro. Porque eu preciso assegurar o direito do estudante. Então, se as aulas daquela unidade, por algum motivo, acabou começando um pouco mais tarde, e eu preciso que esse calendário seja cumprido até dia 5 de janeiro, o calendário vai ser cumprido até dia 5 de janeiro. E qual é a segurança que a gente tem disso? A manutenção desses contratos. 2 coisas. Dinheiro tem, está garantido. E o impacto disso no índice de pessoal. E uma outra. É alto, né? É alto. Eu imagino. E uma outra questão, a senhora acabou de falar aí que o efetivo também vai passar por essa avaliação. Sim. Se o efetivo não passar numa avaliação dessa, qual o processo? Vai ser demitido? Nós temos administrativamente alguns pré-requisitos. Quando você não passa por uma avaliação de desempenho funcional, você pode ser encaminhado para uma sindicância a depender do que for. E se for um caso muito grave, você pode ser encaminhado para um PAD. Então, todas as avaliações serão feitas com a maior imparcialidade possível. E lembrando que nós estamos falando de administração pública. Existe política, existe, a gente sabe que existe, que tudo perpassa por política, que é diferente de politicagem. Sim. Mas quando nós estamos falando de administração pública, seja ele municipal, estadual ou federal, a gente precisa tratá-la com mais responsabilidade. Eu sou servidora pública de carreira. Eu tenho 14 anos de serviço público no Estado. Todos os anos eu passei por avaliação de desempenho funcional. Todo ano. Eu me autoavaliava, minha chefe imediata avaliava, depois sentávamos as duas e conversávamos. O que ela concordava, o que eu discordava, ela dizia, olha, isso aqui você não rendeu legal, tal coisa você poderia ter feito melhor ao longo do ano. Eu também, ao meu ponto, eu digo, mas a senhora poderia ter me avisado ao longo do caminho que eu não estava bem aqui. Por que esperou agora a minha avaliação de desempenho funcional para dizer que eu poderia ter rendido mais? Houve um erro da senhora enquanto gestora. Então, é o diálogo. Então, todas essas avaliações, elas serão feitas. Inclusive, nós temos situações, esse ano foram abertos PADs para servidores efetivos. Alguns que não cumpriram com as suas obrigações ao longo do ano, nós encaminhamos e aí vai ser apurado. Isso não é punição. O processo administrativo disciplinar, o nome já está dizendo, é um processo. Haverá um rito legal. Você vai ter direito ao contraditório, você vai ter direito à ampla defesa, mas o município também não pode ficar no prejuízo. O impacto no índice? Alguns milhões. Alguns. Mas esse é isso. Alguns. Mas esses milhões não podem comprometer a situação das contas do prefeito no Tribunal de Contas, na sua avaliação no Tribunal de Contas? Não, pelo estudo que nós fizemos, inicialmente não... Isso não? Não. Não teria absolutamente nenhum problema? Não. É um impacto considerável. Sim. Eu não estou falando de 1, 2, 3 milhões, eu estou falando de muito mais. Então, é um impacto considerável, mas ao mesmo tempo... A gente precisa lembrar que a educação é investimento, não é gasto.
houve uma decisão do nosso prefeito, que para mim foi uma decisão sábia, em manter o compromisso com a educação. Mas investimento ou gasto, se tratando de salário, vai impactar no índice de pessoal. Vai. Então, e conselheiro de Tribunal de Contas não avalia se é investimento ou se é gasto. Ou se é gasto. Ele quer saber o índice. Sim, não, Dessa mas tá forma. dentro, sim. A gente conseguiu estudar direitinho, fizemos o dever de casa para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo para o nosso prefeito e também trouxéssemos para a população a segurança de que você não vai estar nesse desespero de chegar dia 20 de dezembro, você não vai ser demitido. Se você fez o seu trabalho tranquilamente, você vai continuar conosco. E a gente entende também que é uma forma de valorizar esse grupo que durante muito tempo sempre usa muito termo pejorativo, sabe, Vila? Contrato. O contrato precede a um efetivo. O contrato não significa que você não tem a mesma habilidade técnica que a minha. O fato de eu não ter passado em um concurso público, que hoje em dia não é mérito, concurso público, e aí eu digo com causa, porque durante anos eu fui professora de cursinho para concurso, então eu ensinava as pessoas como passar no concurso. Não significa que você é uma pessoa que vai ter uma excelência na hora da atividade. Então nós temos professores contratados, profissionais de apoio que são contratados, que fazem um trabalho de excelência e que precisam ser valorizados por isso. A gente tem que parar com essa mania de fazer um apartheid. O efetivo e o contrato. Estou falando de professores. Estou falando de profissionais da educação. Independente do tipo de regime que lhe deu origem para poder participar neste momento da administração pública. Então, nós temos mudado também essa concepção, porque eles precisam de respeito. Nós tínhamos relatos de contratos que chegavam chorando, porque eram humilhados por algumas pessoas, porque eram simplesmente contratos. Eu digo, epa, calma. Vocês são professores, vocês são auxiliares de serviços gerais, vocês são merendeiros, vocês são porteiros, vocês são profissionais de apoio. Vocês são o ecossistema da educação. Sem um, o outro não funciona. É um quebra-cabeça que precisa, ou uma engrenagem que precisa funcionar muito bem e orgânica. Verdade. Muito obrigado, secretária, pelas suas explicações aqui. Parece que tem questionamentos aí, Fia? Diga aí. Tem uma mensagem aqui, Luzenilton mandou. No Paulo Freire, Teotônio Vilela, sempre falta merenda. Minha filha estuda lá. Às vezes só bebe suco ou Nescau, sem biscoito. Avisa a secretária uma vez ou outra tem comida. É o que ele falou. Paulo Freire, secretária. Eu não vou dizer exatamente o nome da escola, mas nós tivemos uma situação esse ano com 2 unidades que o caminhão chegou e as pessoas da escola não quiseram receber a comida. Tivemos situações desse nível. Me ligaram, secretária faz o quê? Eu digo, manda assinar que se recusou automaticamente. Por isso que eu falei que alguns pátios foram abertos esse ano. Mas, enfim, cara, diretora, é o servidor que não aceita receber? Aconteceu, Vila. Aconteceu um absurdo Mas desse. baseado em quê? Não quis receber. Nós tivemos uma determinada unidade, que eu não vou dizer nomes, tá? Por favor, me permitam, e nem estou dizendo que é essa unidade, que fique muito bem claro, tá? Por gentileza. Agradeço ao pai. Nós vamos verificar, pai, porque para mim o Paulo Freire está muito bem abastecido, diga-se de passagem, porque eu acompanho também de perto, tá, Vila? Eu tenho uma planilha que eu sei quando foi entregue, a quem foi entregue. A diretora do Paulo Freire aí, fotografa aí, manda pra gente aqui Por agora. Por favor, porque tem algum... A gente precisa entender o que é que está acontecendo. Nós tivemos uma determinada unidade, Vila, que foram 25 pacotes de flocão foram jogados fora. E tem um áudio da criatura dizendo, eu sou efetiva, não pega nada. Foi pra PAD. E se depender de mim, com ressarcimento ao horário. Porque a comida chegou. O aluno está em sala. Nós aumentamos a quantidade de merendeiras contratadas. Ainda teve esse ganho esse ano. Porque nós também entendemos que era complicado. Você é uma merendeira, você tem que fazer a comida, você faz a higienização do local. Às vezes para você fazer 120, 200 refeições em um turno. Então nós aumentamos a quantidade de merendeiras contratadas para dar um conforto maior também para o efetivo, para a gente conseguir dar uma melhor qualidade. E aí a criatura simplesmente diz que não tem problema jogar a comida fora porque não vai dar em nada.
Então, mas isso, gente, por favor, é a minoria da minoria. Então, Mas casos existe. isolados. Mas existe. Mas Existe. existe, Eu já mesmo contei. sendo uma minoria, prejudica e muito, né? Uma Porque grande senão maioria. Não teria esse Eu reflexo. já contei uma história Com aqui uma certeza. vez, sobre uma vez, aqui já contei. Minha mulher, Jaque, era prefeita. E tinha uma técnica de enfermagem no hospital que não gostava, né? Foi do lado contrário e tal coisa. Beleza. Ela abria o oxigênio para deixar vazar um pouquinho só, bem pouquinho. Meu Jesus. E o oxigênio do hospital, o oxigênio vazava, ia embora. Qual era a ideia? A ideia era dizer que estava faltando, que não tinha... Pronto. Não pensa que podia matar uma pessoa. Podia matar uma pessoa. Material para fazer cirurgias, pequenas cirurgias, pegava, cortava, jogava fora, jogava no lixo. Meu pai. Qual era a ideia? Isso existe. Existe? Existe no serviço público. Existe? Estou falando porque nós já passamos por isso. E por isso a E gente... quando a senhora secretária diz, olha, teve uma pessoa que pegou o facão e jogou fora, falou assim, o seu efetivo não vai dar nada. Isso existe no serviço Existe, público. Por isso existe. até a gente questionou até a Secretaria de Saúde por conta das reclamações que a gente ouvia aqui e que ela não sabia. Será que é um boicote? Entendeu? pode acontecer. Porque isso pode acontecer justamente pela troca de gestão. Pode, porque assim... Por uma gestão ter perdido e a Isso. outra ter Pode, ganhado. pode. Então isso pode acontecer. Isso é lamentável que aconteça no serviço exato. público. Por isso que é necessário que essas pessoas sejam identificadas e E punidas. punidas. Exatamente. Essas pessoas não podem Exatamente. estar servindo em uma unidade. E Exatamente. os servidores públicos não podem ser caracterizados por pessoas como essas. Sim, claro. Não, Servidor com público, certeza. ele é responsável, ele tá ali fazendo a máquina girar, ele tá ali, o nome já diz, serviço público. Eu estou para servir as pessoas. Então, uma minoria não pode nos dar uma fama de irresponsáveis. Eu digo fama porque eu também sou servidora de carreira. Então, nós nos doamos ao serviço público. Nós queremos que o serviço público ele seja eficaz. Então, eu não posso pegar duas situações isoladas e que aconteceram, tá? Não tô dizendo... Gente, eu tive situações esdrúxulas de pessoas chegarem para mim e falarem assim, secretária, eu ganho tanto, vou contratar o Dr. Ítalo para dar aula no meu lugar. Eu falei, oi? Eu digo, mas o servidor público é você. Eu digo, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que eu não ouvi o que você está me pedindo e vou acompanhar a sua vida ao longo do ano. Isso não é perseguição. Porque você não está entendendo. Isso é improbidade. Vila, a gente chegou ao ponto, e aí eu sou do jurídico, chegou ao ponto que eu ficava abismada que o que para mim era o óbvio, que é uma improbidade administrativa, que pode levar a um ressarcimento ao erário, as pessoas não entendiam dessa forma. E não era porque a pessoa queria fazer. Por ignorância mesmo. Era por ignorância do saber. Eu chego e digo, fulana, vem cá, deixa eu te explicar. Se isso acontece, o que você vai ter? É uma ignorância e falta de noção também, né? Porque você ganhar e você substituir o trabalho que você tem que fazer. Isso aconteceu colocar uma outra única pessoa no vez. seu- Que fique Isso claro. realmente é surreal, né? Aconteceu uma vez Eu tô também. aqui com Vila, eu vou colocar uma pessoa aqui no meu lugar e eu Então, vou ali. Acredite, Então, mas, tomar um descanso. mas entende, Tem então, assim, noção isso. eu entendi. Ao fato da pessoa ter vindo conversar comigo, eu entendi que não era uma maldade. Por isso que eu entendi como ignorância mesmo, do falta do saber, de imaginar que aquilo não era nada demais. Então eu digo, ei, e aí eu vim entender o quanto que alguns vícios, ao longo do caminho, as pessoas começavam a entender que era algo certo, sem ser. Então, até as pessoas conseguirem entender que o processo era outro, que a forma que nós temos de administrar é uma forma mais próximo do que é legal, do que a gente posso dizer assim, mas aos pouquinhos as pessoas foram entendendo o nosso modus operandi e a gente tem caminhado. Muito obrigado, secretária. Obrigada, Vila, obrigada, gente. Bom dia, boa semana pra gente. Doutor Ítalo, muito obrigado, viu? Sua participação aqui no nosso programa, com certeza aí vocês na Procuradoria. Aproveita, manda um abraço aí a doutor Jorge Cajueiro, um amigo querido, o procurador-geral do município. Vocês vão ter aí, claro, muito trabalho ao longo dessa gestão. Forte abraço.
Com certeza, Vila, agradeço também a todos aqui da Ilhéus FM, muito obrigado, satisfação grande estar aqui. E a Procuradoria Geral está de portas abertas, né? A população, a pessoa do nosso líder lá, né? Dr. Jorge Cajueiro, Procurador-Geral, e dizer que estamos à disposição. Forte abraço. Bati um papo aqui com a secretária de Educação do município, doutor Evani Cavalcante. Doutor Ítalo Cavalcante está aqui também, subprocurador do município, trazendo aqui informações sobre contratos dos servidores da educação e ações aí desenvolvidas pela Secretaria de Educação do município de Ilhéus. Vamos para o apoio, Neto? Daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade.